Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. Recebi a seguinte pergunta: qual a melhor posição para guardar o violino? E vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Lembrando que nem sempre a melhor posição para guardar o violino é a melhor posição para guardar o violoncelo, e eu vou falar disso, tá bom? E inclusive no final do vídeo eu vou contar até um acidente muito ruim que eu vi com um instrumento que estava numa posição que eu não aconselho muito. Vamos lá. Como sempre, agradecimento por nos acompanharem, compartilhar esse conhecimento. Podem nos enviar instrumento para ajuste de onde vocês estiverem. É só entrar em contato através do WhatsApp na descrição. Vocês vão falar diretamente comigo. E ali eu vou te passar todas as opções de ajuste. Você pode enviar o seu instrumento de onde estiver. Esse mesmo foi enviado do Rio de Janeiro, né? Por curiosidade, o Rio de Janeiro ainda é o estado do Brasil que mais tem antiguidades. Aparecem muitos violinos antigos lá. É um lugar que foi capital, né, do Império lá atrás. Então vinham muitos nobres de Portugal para cá com muitas antiguidades. Até teve, esqueci o nome do navio que veio na época, abarrotado de peças antigas, né, e vieram vários, porque a corte vinha vindo e trazendo, enfim, né, e ferramentas antigas, tem muita coisa antiga ali no Rio de Janeiro. Bom, acontece mais ou menos o seguinte: como eu vou guardar um instrumento? Eu já ensinei que o instrumento sempre guarda com as cordas tensas, né? Tudo depende de diversos fatores. Eu sei que tem gente que não gosta que eu falo que depende, mas depende, não tem jeito, não é? Acontece o seguinte: se onde você vai deixar o instrumento a temperatura for equilibrada, a umidade for equilibrada, você pode deixar ele fora do estojo para ele respirar, principalmente depois que você estudou horas. Eu lembro que quando eu estudava 12, 13 horas por dia, o instrumento ficava úmido, ele vertia água, porque ele estava absorvendo ali o seu suor, né? Você tocando ali, eu tocando violoncelo e tal, e aí ele tinha que respirar. Se você coloca ele no estojo e fecha, não é legal, é por isso que às vezes tem muita descolagem. Então, se a umidade for equilibrada, deixa ele fora do estojo respirando, tá? Deixa ele fora do estojo. Como eu vou guardar o violino e a viola? Você pode deixar eles deitados assim, de lado, né? Deixar o instrumento assim. Cuidado só para ele não tombar. E você pode deixar ele assim também, não tem nenhum problema. Você deixa ele assim. E quem tem muitos instrumentos costuma deixar pendurado. Você pode deixar um instrumento pendurado com um gancho assim, violino, viola e violoncelo. Uma vez eu lembrei agora dessa história, né? Eu vi um pessoal falando indignado. Isso tem muitos anos, tá? Tem mais de 20 anos. Eu nunca vi, só aqui no Brasil que os instrumentos ficam pendurados assim, tal, porque na Europa os instrumentos ficam... Nunca vi isso, né? Existem várias maneiras de colocar o instrumento, mas não tem nenhum problema deixar um instrumento assim. É imaginação, às vezes, das pessoas. Então, violino e viola você pode deixar ele pendurado sim, uma maneira de colocar um instrumento. Já o violoncelo, eu não aconselho deixar ele pendurado pelo braço, né? Porque o violoncelo, eu não tenho nenhum ali, ele é um instrumento maior. Como ele é maior, é muito peso e você pode ter problemas de descolagens. Então eu não aconselho deixar pendurado pelo braço. O que eu uso no violoncelo, que tem ali, é um suporte para ele ficar em pé. Mas eu deixo ele ali no canto porque as correntes de vento não vão derrubar. Existem muitos suportes que o violoncelo fica inclinado assim, que é fácil dele tombar. Tem alguns suportes bons, tem alguns que não são. Então uma criança esbarra, um cachorro dá uma esbarrada, abana o rabo, derruba, né? Então você pode ter danos muito graves com o seu instrumento, tá? Então, primeira questão, primeira não, já falei várias, né? Questões são essa com o violoncelo. Com o violoncelo, eu deixaria ele assim, de lado, no chão, desse jeito, tá? Eu acho muito melhor. Eu já não deixaria o violoncelo assim. Já não gosto de deixar ele desse jeito. Eu deixo desta maneira, assim, no chão, porque a probabilidade dele tombar, como ele é mais largo, é muito, muito, muito menor, tá bom? Então,
Então eu faria isso. Agora, se o lugar que você deixa o instrumento, a sua casa, é um lugar que tem muita troca de temperatura, está muito quente, está muito frio, aí você vai precisar colocar no estojo para você atenuar um pouco a temperatura, tá bom? Mas não tem muito segredo, você pode fazer dessa maneira. O que eu também não aconselho fazer? Você pegar violino, né, e deixar ele assim, como eu já vi gente fazendo, deixa de qualquer jeito, deixa assim o violino, né? Quando você deixa o violino assim, você está mudando a altura do cavalete, né? Então, tudo isso é muito, muito, muito importante você saber. Existe uma maneira que os violoncelistas profissionais costumam deixar o violoncelo nas orquestras, ali no teatro, até ele entrar, que é, aqui é um violino, mas vamos imaginar que seja violoncelo. Esta parte da voluta na cadeira e ele deitado assim, com o espigão, ele na diagonal, desse jeito. É lindo de deixar o violoncelo assim, põe um arco, você olha aquele violoncelo, é muito bonito, de fato. Mas eu já vi muitos acidentes assim, né? Eu já vi muitos acidentes assim, porque é muito fácil de alguém derrubar o instrumento, alguém bater, você esbarrar, bater no espigão. Espigão de violoncelo o pessoal adora tropeçar, né? Porque às vezes não vê, ferro é prateado e tal. Então, essa maneira, né, de deixar por pouco tempo o instrumento, eu acredito que não vai prejudicar a sua estrutura, mas o problema é que é fácil de alguém bater e derrubar. Então eu costumava deixar ele de lado, assim, do lado da cadeira e com o espigão recolhido. E na verdade eu estava até levando comigo o violoncelo, eu entrava com ele na mão, porque ali alguém ia passar, às vezes alguém que não era nem da orquestra entrava no palco ali, né? Quando o palco não era muito alto. Então cuidado com essa maneira. E aí uma vez um grande violoncelo de um grande violoncelista aqui do Brasil, esbarraram assim, destruíram o violoncelo dele, né? Porque bateu, o espigão quebrou, enfim, foi um restauro muito complexo que precisou ser feito ali. Então eu não recomendo deixar assim por causa disso, tá bom? Outra maneira de se deixar o violoncelo, principalmente usa-se muito no banco da igreja, é ele assim, né? Coloca aqui no banco, ele fica dessa maneira. Os irmãos podem deixar assim, sem problemas, só toma cuidado para ninguém tropeçar, tá bom? E tem essa questão de alguém tropeçar ali e bater na voluta, só verifica isso. Então qual é a melhor maneira de guardar o instrumento? Essas são as maneiras mais usuais. Aqui não tem tanto segredo, tá bom? Espero que tenham gostado desse conteúdo. Aqui trata-se mais do que não fazer, né? Não deixar desse jeito, tal, tá bem? Espero que tenham gostado. Desde já, muito obrigado por nos acompanhar.